Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, estamos na nossa edição 143, fechando aí a nossa prévia da data FIFA. Tivemos vários podcasts aí ao longo desta semana, né, antecipando tudo que vai arrumar nessa data FIFA de março, com muitos jogos de eliminatórias pelo mundo, e não poderia ser diferente aqui na nossa casinha, eliminatórias sul-americanas, entrando aí no seu sprint final. A gente passou a eliminatória toda comparando a qualificatória com a maratona, entramos agora no sprint final, agora é dale, não separa mais. Então, antes de a gente começar o bate-papo, começar aqui, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_, dá uma conferida lá, a gente está soltando conteúdo basicamente diário, para você ficar por dentro do que acontecer na data FIFA, tudo que vai rolar, você acompanha com a gente. Se também você não está inscrito aqui no Spotify, no YouTube, se inscreva, a gente está soltando os podcasts. Se você não acompanhou os podcasts anteriores, a gente já soltou sobre Oceania, sobre África, sobre Ásia, sobre Europa. Dá uma corridinha que dá tempo para escutar, para você ficar tinindo para as eliminatórias. Também teve uma entrevista especial com o Luan Pereira, jogador da seleção dos Estados Unidos. Tem entrevista com o Rafael, sou jogador do Vietnã. Cara, tem muita coisa para você conferir, então segue a gente aqui também, deixa o like, participa, interage, vota na enquete. E, se possível, apoia.se/R$10 com você ajuda a gente a se manter, estruturar mais o nosso trabalho, apoia.se/ConteVerde, R$10 por mês. Você consegue nos ajudar. Se não puder ajudar financeiramente, compartilha e manda esse podcast com os seus amigos. Ao meu lado hoje está ele, falou de eliminatórias sul-americanas aqui, chegou o Mr. Sudaca. Vinícius do Prado, Dudu Nobre. Dudu, seja bem-vindo. Agora é hora do sprint final. Agora não tem mais choro nem vela, nem faixa amarela. Agora é ou vai ou racha. Tem gente que já está indo bem, tem gente que está quase querendo rachar. Seja bem-vindo. Fala, Salaf, amigos do ConteCast. Muito legal estar de volta aqui para o nosso 2025, que o 2025 está começando, mas as eliminatórias já, como você falou, estão quase aí nos finalmente, né? Essa é aquela etapa que a gente vê os caras que estão comparando com a maratona, que estão com um bom físico, estão com um bom mental, conseguem ali se manter no pelotão da frente. Nesse caso, nós temos algumas diferenças que não é só o campeão da maratona que leva, né? No nosso caso, são as equipes aí que conseguem chegar ao pelotão que irá para a Copa do Mundo. Mas, com certeza, aí vão ser duelos importantes nessa ronda, duelos diretos e decisivos. Então, vamos acompanhar e ver aí quem vai chegar nesse pelotão da frente, vai poder cruzar a linha de chegada, comemorando uma das vagas para a Copa do Mundo, que é na América, em 2026. Já tá aí, né? Já é ano que vem, está começando 2025, já com esse horizonte aberto para 2026. Inclusive, tem seleção que pode garantir vaga nessa data FIFA, nessa rodada. Óbvio, depende de todo mundo ganhar, todo mundo perder, mas pode garantir. A gente vai passar aqui, como fazemos habitualmente, a tabela, né? A Argentina lidera com 25 pontos, o Uruguai já vem bem atrás com 20, o Equador tem 19, a Colômbia tem 19, o Brasil 18, o Paraguai tem 17. Esses 6 iriam direto para a Copa, né? Daí tem Bolívia 13, Venezuela 12, Chile 9, Peru 7. Dudu, para a gente gravar a fotografia, o print de áudio aqui, no momento, né, obviamente tem a questão de se manter ou não, né, mas no momento a gente vê que os 6, pelo menos, se fizerem um bom trabalho, completamente encaminhados, né? Até por essa distância que há de Bolívia e Venezuela. Aparentemente tem uma briga ali só pela essa que está entre Bolívia e Venezuela, e o Chile, obviamente, né, a gente vai falar melhor, mas pode ainda brincar nisso. Dá para dizer que é isso? O retrato de momento antes. Aí no pós a gente fala semana que vem, ver se a gente falou besteira ou não. Até comparando com o que a gente vem falando dessa questão, né, da maratona, a gente tem os pelotões, né? A Argentina ali se desagarrando um pouquinho das demais, né? Como você falou, pode aí, dependendo da combinação, até já celebrar isso, essa vaga garantida, mas no geral, assim, nós temos um grande pelotão do segundo ao sexto que estão muito próximos, e aí pode haver uma variação muito grande, né? Principalmente
pelo fato de que nós vamos ter aí alguns confrontos importantes nesse sentido, que um pode perder ponto, o outro pode ganhar, né? Nessa gangorra, digamos assim, mas nós temos esse bloco bem definido. E o outro bloco seria, então, esse que você comentou de Bolívia, Venezuela e Chile. Resta saber nesse ponto, que acho que vai ser uma briga interessante por essa vaga na repescagem, como que esse tempo parado fez bem ou fez mal para determinadas equipes, né? Se a Bolívia vinha num crescimento e a Venezuela, por exemplo, vinha numa decadência, talvez esse tempo, digamos, off-jogos, possa ajudar alguns atletas ou até a própria equipe em conseguir retomar alguma coisa ou manter, né? Esse que é o desafio. Acho que essa vai ser uma disputa bem interessante aí por essa vaga na repescagem, só que vamos ter que ver como é que essa parada impactou positivo ou negativamente essas equipes que estão ali na briga. Pois é, então vamos começar. A gente falou ali a classificação. A gente vai ter nesta rodada Paraguai, Chile, Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia, Equador e Venezuela, Uruguai e Argentina. Aí na 14ª rodada tem Bolívia, Uruguai, Mar da Montanha, Colômbia, Paraguai, Venezuela e Peru, Argentina e Brasil e Chile contra a seleção do Equador. Então, para começar, vamos falar da Argentina. A Argentina que tem 2 clássicos, a gente já trouxe isso lá atrás, né, em 2023, quando teve essa mesma configuração de rodada. Naquela ocasião, a Argentina perdeu em casa e venceu no Maracanã, né? Agora parte para tentar a vitória no Centenário e também no Monumental de Núñez. E a Argentina é justamente quem pode garantir essa vaga na Copa. A Argentina precisa ganhar os seus 2 jogos e também torcer para que Bolívia ou Venezuela percam um jogo, né? Não vençam os 2, mas percam um jogo. Se alguém vencer 2 jogos, o Paraguai não poderia vencer nenhum jogo, aí ficaria uma salada, mas é mais fácil falar isso. A Argentina vence os 2 e Bolívia ou Venezuela não vencem pelo menos um das 2 partidas. Tudo, a Argentina sem Messi para esses clássicos, né? Scaloni aí com uma convocação mais tendo que redobrar um pouco, até segurou bastante. A Argentina costuma soltar antes a convocação e teve que esperar um pouco, mas tem essa realidade dos clássicos, né? Se a gente falou, né, até antes da gente gravar que o Brasil tem uma agenda complicada, a Argentina também tem, né? Mas enfim, como que você vê a Argentina que está líder, disparada nas eliminatórias para essa janela de abertura do ano? Acho que a construção da Argentina para chegar nessa rodada com essa tranquilidade assim, na questão matemática pode ajudar nesse sentido de você não ter um jogador que, por mais que às vezes você já pense em fazer uma transição, ele ainda é uma referência, né? Esses dias até bombou bastante e fez um golaço lá na terra do Tio Sam e viralizou bastante, mas é um cara que a gente sabe que em uma jogada ele decide, então enquanto dá para aproveitar, tem que ir aproveitando, né? Mas claro que o Scaloni também pensa numa transição sem o Messi, então entre aspas, essa perda, né, pode ser importante aí para fortalecer ainda mais esse cenário sem o Lionel, que vai ser uma tônica para os próximos anos, para o próximo ciclo que vem pela frente, né? Então a gente vê que tem jogadores que já têm esse know-how da seleção, o que ajuda para esse momento. E observando aí a sequência de jogos, realmente é uma sequência bem difícil, né? Como você falou, tanto o Brasil quanto a Argentina vão ter uma ronda bem pesada nesse sentido. E essa gordura de 5 pontos para a seleção uruguaia, por mais que a ronda seja difícil, pode ser, né, que num cenário mais catastrófico a Argentina possa ver o Uruguai chegando mais próximo, mas mesmo assim é um cenário que permite às vezes cometer um erro, né, que isso pode acabar pesando, né? Mas no geral acho que o ponto positivo é essa gordura que a Argentina tem e esse entrosamento para encarar esses momentos. Resta saber como que a Argentina vai se postar nesses duelos mais, entre aspas, assim, encrencados, né? Que tem aí esse problema, assim, de se jogar, porque são clássicos, porque são jogos difíceis, né? A gente vale lembrar que a Argentina teve alguns testes ao longo dessas eliminatórias, e não saiu bem em alguns deles. Por exemplo, uma derrota para a Colômbia fora de casa, a própria derrota para o Uruguai
dentro da Argentina, quando teve o confronto do turno, né? Teve também uma derrota recente para a seleção paraguaia. Então, nesses testes mais cascudos, a Argentina ainda não está conseguindo repetir aquele futebol que encantou o planeta todo. Mas mesmo assim, esse entrosamento pode ser a chave para que nessa ronda a Argentina possa dar a virada nesse sentido dos confrontos mais difíceis e aí sair fortalecida e, dependendo, se conseguir isso, até, quem sabe, já comemorar a vaga na Copa do Mundo. Mas é uma ronda importante para ver esse momento aí de como esse grupo vai lidar com mais uma oportunidade de confrontos mais cascudos aí em relação à média. E, pelo amor de Deus, né? Ninguém quer ver a Argentina se classificando contra o Brasil. A gente já está sofrendo demais, né? Já tem muita coisa para acontecer com a seleção brasileira em relação à Argentina nos últimos tempos. Pelo amor de Deus, não, né? Não precisa, o Uruguai já mata essa chance logo de cara no centenário, que a gente fica muito feliz, né? Já ajuda bastante. E você falou da última ronda, a Argentina que na última data FIFA lá perdeu para o Paraguai naquele jogo épico, maluco, emocionante, né? De virada, com aquele golaço absurdo do Sanabria, inclusive eleito o golaço do ano do Contiverde, né, no futebol de seleções. E depois venceu o Peru também com um golaço do Lautaro Martínez, que acertou um belíssimo gol de voleio, mas, né, eu fiquei na dúvida se foi o Lautaro ou o Julián Álvares agora, mas também foi um jogo muito complicado contra o Peru na Bombonera, né, que a Argentina conseguiu essa vitória, mas chega ainda tranquila, né, consegue, querendo ou não, a Argentina conseguiu pesar nas derrotas que teve nessa eliminatória, uma vitória logo em sequência, nunca deixou uma possível crise, né, aparecer nos hermanos. Agora, vamos para a vice-líder. Fale, Dudu. Lautaro, o homem do Martínez, um belíssimo gol de voleio na Bombonera. Vamos para o Uruguai, vice-líder, né? O Uruguai que, depois da Copa América, viveu momentos de tensão, toda aquela pressão em cima do Bielsa, aquela história do Canóbio, brigas, intrigas, segredos de 2-2, como já diria o sorriso maroto, né? Vitórias que não apareciam. Realmente estava uma situação delicadíssima o Uruguai, né? Não tinha marcado nem gol direito, perdeu para o Peru, que não tinha vencido de ninguém, né? Literalmente o Uruguai ficou 4 jogos sem marcar um gol, né? 3 empates e uma derrota. E aí naquele jogo maluco também, um jogaço contra a Colômbia, conseguiu voltar a vencer e ainda conseguiu descolar um empate fora de casa contra o Brasil, que foi importantíssimo. Agora a Celeste chega com moral, né, para essa data FIFA, querendo ou não, e vai enfrentar a Argentina e depois vai subir a montanha. O que me chamou a atenção, Dudu, é que o Bielsa convocou 38 jogadores. Isso aí, para mim, é alguma coisa. Ele tá pensando em alguma coisa lá para a montanha. Não é possível. Não sei se ele vai com um time reserva, né, para não desgastar os principais jogadores. Né, falar, na montanha não tem jeito. Um abraço pro gaiteiro. Não sei, mas, enfim... O que se entende com essa convocação extensa e como você acha que, enfim, né, pós-Copa América, toda aquela pressão no Uruguai que a gente falou várias vezes, toda aquela intriga também que apareceu, né, que até o Suárez deu pitaco, enfim, acho que deu uma aliviada agora, né? Como avaliar aí essa Celeste que chega mais tranquila, ou não, para essa data de março? O tempo é implacável nessa hora. A gente vê que nada como os dias passando para que um momento de crise ou um momento de alegria ou continue ou fique para trás. Mas geralmente o tempo acaba amaciando esses sentimentos e no caso da raiva, né, da ira, Uruguai, eu acho que isso acalmou também, aliado aos resultados que você falou da última ronda aí nesse sentido. Realmente chama atenção o número de convocados, né? Principalmente 4 goleiros, né, cara? Tipo assim, imagina se todos fossem, né? O que o quarto goleiro faria? Ele faria um review dos hotéis lá e da mesa de ping-pong, né? Porque brincadeira isso aí, né? Mas, assim, eu acredito que com essa convocação meio duplicada, realmente a tendência seria fazer um time, entre aspas, mais pesadão, mais titular, assim, contra os hermanos em casa, para garantir essa vitória, que seria importante para o Uruguai colar mais na Argentina, né? E considerando que a gente vai ter um Colômbia e Brasil e Colômbia, isso na 13ª? Isso, exatamente. Então a gente vai ter um Brasil e Colômbia, um deles pode segurar. Então, se fosse uma vitória mais importante ainda para se desgarrar desse pelotão que a gente comentou. E aí, conseguindo isso, aí realmente, para um jogo
difícil contra a Bolívia, né, que vem aí querendo, né, galgar posições, mas a gente sabe o quão é um cenário ruim para quem joga fora de casa, né, encarar a altitude ideal, talvez o Bielsa opte, então, num cenário ideal por talvez mesclar ou talvez até um time reserva. Agora, se não conseguir o resultado em casa, aí talvez possa ter que correr atrás disso com um time mais considerado ideal. Mas acredito que possa ser esse confronto contra a Argentina possa ser importante. Acredito que do primeiro turno, né? Acredito que foi o resultado mais expressivo do Uruguai dentro das eliminatórias, e esse jogo contra a Argentina pode ser importante de novo para uma reafirmação dessa retomada do momento, né? Uma reafirmação do Uruguai como realmente o que a gente estava projetando lá no início e esperando de ser a segunda potência aí do continente, dado o momento bem caótico aí da seleção brasileira. Então é uma oportunidade boa para que o Bielsa possa mostrar isso e realmente instaure a paz nesse sentido, porque apesar do tempo ter passado, se você não consegue os resultados que você almeja, realmente aí o fogão vai assando de novo, né? O forno vai assando de novo. Então, o ideal é manter a temperatura baixinha, ambiente aí, para não ter maiores problemas, e isso no futebol só vem com vitórias e resultados. E a data FIFA é um período muito rápido, então, né, se você não vence 2 jogos, e o que pode acontecer com o Uruguai nessa data FIFA, tranquilamente, não seria nenhum absurdo o Uruguai não vencer a Argentina em casa e não venceu a Bolívia, onde ninguém venceu, né, que em El Alto, né, desde que a Bolívia jogou lá, só o Paraguai não perdeu, né, e ainda foi com um tom de drama, né, que o Paraguai conseguiu buscar um empate. Então, tem essa visão, né, de partida complicada fora de casa, né, que também essa data FIFA, e claro, como já tem uma crisezinha no espelho, qualquer coisa pode desmoronar. Enfim, vamos ficar de olho e também ficar curioso para ver se a gente entende, né, aonde que o Bielsa vai enfiar 38 jogadores, né, porque vai ter cortes, mas beleza, a gente tem outras convocações ali que tem 25, 26 jogadores, mas vai ser um corte de tô fazendo a matemática aqui, mais de 15 jogadores, cara, que não vão pro jogo. É um negócio absurdo, né? E o Bielsa, ele incorporou bem algumas coisas, aquela seleção local que a gente chama, que até enfrentou o Grêmio ano passado, um amistoso completamente fora da casinha, é uma ideia do Bielsa para trabalhar, então acho que, ele tem que trabalhar mais isso, né? Em outros momentos já teve possibilidades que essa seleção mais local ou alternativa entrou em campo contra adversários, né, antes da data FIFA, já enfrentou a Guatemala, já enfrentou a Costa Rica, então acho que ele podia ter tido essa oportunidade em vez de convocar 38 jogadores para a eliminatória, né? Muitos deles vão ser observados apenas, acredito eu. Aí ficaria assustado de ver lá uma seleção uruguaia com alguns nomes completamente aleatórios em campo, seja no Centenário ou seja na montanha. Vamos agora para o terceiro colocado. O terceiro colocado que é o Equador, hein? Dudu, a gente falou tantas vezes do BKSS aqui que demorou um pouco para ajustar a mão, mas ajustou, né? Conseguiu uma goleada por 4-0 em cima da Bolívia, e o resultado que foi um dos melhores da eliminatória contra a Colômbia fora de casa, né? E vem para tentar manter o embalo, vai enfrentar a Venezuela e depois vai enfrentar o Chile, ou seja, vai pegar as seleções que estão fora da zona de classificação. Se o BKSS fizer bem a lição de casa, ele consegue voltar com mais 6 pontos. É importante para afirmar essa seleção equatoriana de uma forma mais sólida, né? Como que você vê a convocação do BKSS e também a questão desses jogos aí que o Equador tem para conseguir se firmar de fato nessa ponta da tabela, lembrando que o Equador começou com pontos a menos. Então, a real pontuação do Equador aqui é 22 pontos. O Equador é vice-líder das eliminatórias, na verdade, né, se formos ignorar a punição da última eliminatória, para você ver que é realmente um bom trabalho do BKSS que assumiu essa seleção no ano passado. Pois é, né? A gente vendo aí essa evolução do BKSS, principalmente nos últimos 2 jogos, é claro que um resultado como o que ele conquistou em Barranquilla realmente acaba marcando positivamente, mas de fato o Equador vem aí numa sequência aí de, né, pelo menos os últimos 5 jogos aqui que eu tô vendo do GE sem derrotas, né? E nesse trabalho do BKSS a gente já vinha falando da questão da defesa sólida, no sentido de poucos gols. O desafio tinha sido
fazer um ataque mais produtivo, e nessa última ronda ele conseguiu, pois goleou a Bolívia por 4-0 e conseguiu essa vitória importante contra a Colômbia. Agora, então, nessa expectativa da volta, né, o desafio, claro, vai ser essa manutenção de ritmo, mas realmente é uma boa ronda para que o Equador possa fazer isso, jogando em casa contra uma Venezuela que vai, esperamos, né, vá para cima em busca de resultado, né, você jogando às vezes com mais, esperando o adversário, né, chamando o adversário, se a defesa está mais sólida, consegue às vezes fazer um gol no contra-ataque e aí mata, né, e na sequência vai ter um jogo contra o Chile que possivelmente também vai estar precisando, vai estar com essa ânsia. Então acho que são jogos aí que talvez o Equador espere um pouquinho mais, mas que possa sair num contra-ataque rápido, e tem peças para isso, né? Olhando aqui a convocação, né? Tem caras, né, de hierarquia para isso. O gol contra a Colômbia foi assim, né? O Ener Valencia faz uma jogadaça no contra-ataque. Exatamente. Então a gente tem o Ener Valencia, a gente tem o Kendry Páez, a gente tem o próprio Stupinhan, né, que a gente também já vinha destacando lá no começo, né? Então, assim, são peças que podem ajudar nesse sentido, mas eu acredito que dentro desse esquema de você unir o DNA equatoriano de muita velocidade e também a característica desse time do BKSS de ter uma defesa sólida, acho que se ele conseguir colocar isso em prática nesses dois jogos, ele pode aproveitar o nervosismo dos adversários para conseguir os pontos, e conseguindo aí, suponhamos, né, uma ronda perfeita de 6 pontos, sabendo que vamos ter também Argentina e Uruguai, que é um confronto direto, isso pode até mexer um pouquinho mais aí na classificação. Então é uma ronda interessante para o Equador ascender aí dentro desse pelotão de cima. Pois ver como que o Equador não consegue manter esse embalo, e quem quer deixar desembalos para trás é a Colômbia, né? Que, Dudu, a gente viu a Colômbia fazer uma ótima Copa América, até veio bem nas eliminatórias, né? Nos últimos jogos, venceu a Argentina, goleou, depois, né, conseguiu um empate. Fora de casa era um problema, mas venceu a Argentina em casa e também goleou o Chile. Porém, na última data FIFA, derreteu, né? Acabou tendo aquela derrota contra o Uruguai, que acho que machucou um pouco pela forma que foi, e aí perdeu em casa para o Equador, um jogo muito fraco. Acho que o Néstor Lourenço chega um pouco pressionado, né? Para essa data FIFA, jogos contra o Brasil fora de casa, e depois entra em campo em casa contra o Paraguai, ou seja, 2 duelos diretos, porque são duas seleções que estão literalmente no cangote colombiano, né? O Brasil está ali com 18 pontos, um pontinho atrás, o Paraguai está 2 pontinhos atrás, né? Novos tropeços podem jogar a Colômbia lá para baixo da tabela. Não imagino que ao ponto de criar uma situação ameaçadora ali com Bolívia e Venezuela, mas porque a distância é saudável, digamos assim. Mas acho que essa questão de ritmo, de rendimento, pesa muito. Enfim, como que você acredita que vem essa Colômbia? Né? Acho que tem um peso que o Lourenço pode aproveitar, que é botar alguém no direito do ataque ali, para aproveitar o Arana no jogo contra o Brasil, porque, pelo visto, o Arana é o único lateral esquerdo do Brasil e, enfim, é um cara que não está numa temporada boa e também não conseguiu ainda despontar na seleção brasileira nessa função. E, pelo amor de Deus, não deixe o Córdoba pisar em campo, né? Porque não é possível que esse cara tenha sido convocado de novo. O Córdoba, que é o rei de perder gol na Colômbia. Enfim, o Duran, que está numa boa fase, talvez bem mais... Enfim, como que você vê essa convocação colombiana? James Rodrigues, agora jogando no México, continua, né? Nessa função aí de tentar puxar a seleção da Colômbia de volta para as vitórias, né? De volta para aquela boa performance que a gente viu na Copa América. Bem desafiadora a situação colombiana, pelo fato de que ela está no olho do furacão. Como você falou, vai ter confrontos contra equipes que estão coladinhas nela na tabela. Então, qualquer vacilo pode ser fatal. E considerando, por exemplo, que a Colômbia não consiga um resultado positivo contra o Brasil e o Paraguai pegando o Chile fora de casa, pode haver a possibilidade da Colômbia enfrentar o Paraguai precisando vencer para ultrapassar o adversário. E aí isso pode instaurar um certo nervosismo, né? Se bem que o jogo é em Barranquilla, apesar da derrota para a seleção equatoriana, pode ser um ponto positivo aí para
a seleção colombiana nesse sentido de ânimo para retomar essa sequência. Mas, de fato, foi a última ronda acabou sendo bem pesada, né? Com as duas derrotas aí, principalmente contra o Equador, né? Por exemplo, se a Colômbia vence o Equador, a Colômbia estaria com 22 na segunda posição e o Equador estaria com 16 em sexto. Então, assim, a dinâmica acabou sendo muito negativa para a Colômbia nesse sentido. Então, assim, e essa equipe, esse plantel que está ali, apesar do Córdoba que você citou, tem um time, mostras, né, como a gente viu na Copa América, de que pode sim render um excelente futebol. Naquele momento eu falava que era o melhor futebol praticado até no continente, né, no momento da Copa América, então a gente sabe o que essa seleção colombiana pode render. Mas a gente também sabe que nesse meio do futebol e até nessa parte das seleções, a gente vem acompanhando muito aí dentro desse ciclo. Nós tivemos várias oscilações em diferentes seleções, né? E aonde o mental acabou sendo o diferencial para uma retomada ou para afundar de vez. Então a Colômbia agora chega nesse momento de, agora eu tenho que definir se eu vou e consigo fazer essa reviravolta ou acabo, né, desembestando de vez. Então, acredito que a Colômbia está passando por esse momento de oscilação que várias seleções passaram ao longo do ciclo e vai ter que ter esse mental forte nesse sentido. Eu acho que a presença de ter alguns jogadores mais experientes, né, pode ajudar, né? A gente tem aí, por exemplo, o próprio Ospina, o Rames, o Richard Rios, né, que é novo, mas já é um cara mais, né, rodado, né, o próprio Luiz Dias. Então você tem caras dentro desse elenco com bagagem. Isso vai ajudar nesse sentido. Mas é fato de que é uma ronda importante para que a Colômbia possa sair dessa maré e fazer o para que retome aí o caminho positivo. Exato, tentar esse caminho positivo, conseguir, né, se sustentar, né, nessa briga, né, a Colômbia que sempre esteve lá em cima. É estranho, né, ver agora a Colômbia na quarta colocação. A Colômbia chegou até a liderar, né, já chegou até a abrir o nosso podcast nessa escalada. Brasil, a gente falava do Brasil em outro podcast, mas já como houve cortes. Dudu, sua opinião sobre saída de Neymar e entrada de Endrick, a opinião sobre a saída de Ederson, volta do Lucas Perry e o Alexandro com 6 jogos na temporada agora, na vaga do Danilo. Dorival abrindo mão dos 3 zagueiros, enfim. Como que você viu esses 3 nomes que vieram para a seleção depois? E, claro, toda essa questão do Neymar fora, né? O Neymar, que era o grande nome dessa convocatória da seleção. Pois é complicado, né? Essa questão aí do corte do Danilo e chamar um cara que tem poucos jogos no ano, né? Para uma sequência dessa, assim, né? Reflete também o momento que o Dorival está passando. A gente até estava comentando antes do programa começar, de que é uma panela de pressão e são jogos assim que o Dorival não pode errar nesse sentido, né? Talvez para o Brasil, até como você tinha falado, talvez para o Brasil não seja tão periclitante, mas para ele, Dorival, é. Então, cometer erros nesse sentido é bem complicado, né? Na questão do goleiro, acho que ele foi pelo PR, talvez por já ter tido alguma experiência com ele, né? Não sei se seria o suficiente, se será, né? Isso vai depender muito da dinâmica dos jogos, né? Mas... E o fato do Neymar, cara, putz, que vai falar, né, cara? Porque o problema é o seguinte, né, cara? A gente tem muitas peças boas dentro da seleção, embora o coletivo ainda não tá daquele jeito, né? E dentro desse contexto a gente imaginava um Neymar assim mais presente, né? Claro, tem essa questão da lesão que, né, fica complicado de falar, né? Aí tem muita paixão envolvida de ambos os lados, mas no sentido assim, eu acho que é um problema você pensar que, tipo assim, o tempo tá passando, o Neymar não tá conseguindo imprimir a sua hierarquia como técnica, digamos assim,
dentro do contexto da seleção e considerando que talvez essa fosse, sei lá, ouso dizer, a última oportunidade, assim, de ciclo, né? Não sei se para 2030 estaria tão bem nesse sentido, já que já vem apresentando problemas, né? Então, assim, para o Neymar vai sendo complicado nesse sentido de construir mesmo essa imagem dentro da seleção, né? De referência, assim, né? Porque você não conseguir acompanhar esse ciclo, né? Mesmo estando mais perto, jogando no Brasil, e querendo ou não, com o Dorival, ele teria mais essa oportunidade, porque o Dorival chama mais jogadores que atuam para cá, mas é uma situação bem difícil, assim, do Neymar de se manter como um dos referentes, assim, e talvez perdendo a oportunidade de talvez ser o último ciclo de ter uma longevidade aí dentro da seleção. É bem, bem difícil, né? Não sei como que ele vai conseguir se recuperar nesse momento. Ficamos no aguardo para junho agora, né? Só em junho agora o Neymar volta, ou será que não? Vamos passar então para o Paraguai que com o Alfaro Mania não perdeu ainda nas eliminatórias, né? Conseguiu a vitória histórica contra a Argentina no Campeonato da FIFA e depois um empate na raça, né? Contra a seleção boliviana lá na montanha. Bom, tem essa moral toda, o Paraguai enfrenta o Chile e também enfrenta a Colômbia. É um duelo em casa, o Paraguai vencer, né? E o outro para conseguir conseguir um duelo direto ali, ver se consegue uma vitória fora de casa, enfim, consegue segurar a Colômbia, como está conseguindo segurar todo mundo fora de casa, não perdeu fora de casa, também foram 3 empates, mas conseguiu empatar. Como que você vê Albirroja, Gustavo Alfaro, que conseguiu dar esse salto, né, talvez o principal salto no segundo sprint da nossa eliminatória? Você acha que Albirroja tem potencial para fazer esse sprint final da melhor maneira possível, para repetir o que a gente viu no final do ano passado para cá? Eu acredito que tem sim, porém o mental tem que estar firme, né? Como a gente falou, todas as seleções passaram por momentos de oscilação, né? No caso do Paraguai, a parte boa para ele, que foi mais no começo, ele conseguiu recuperar, mas agora é a hora de manter. Dentro da nossa maratona, o sprint final não adianta nada você fazer lá metade da prova lá e aí chega nesse momento e acaba perdendo o ritmo, né? É nessa hora que você tem que manter a constância. Então, assim, acredito que o Paraguai está no caminho certo, no sentido de ter um treinador que conhece a realidade das eliminatórias e do futebol de seleções, conseguiu achar peças dentro do contexto, seja no futebol local, mas também olhando, né, para o futebol internacional em relação, claro, ao cenário paraguaio, de trazer essas peças, né, não ficando refém ali apenas de uma situação local, e conseguiu dar a esses bons atletas uma cara de time. Acho que isso que é o grande ponto positivo do Alfaro. E se a gente falou, né, que o Brasil, né, é uma panela de pressão para o Dorival, para o lado paraguaio, para eles, o que eles querem mais é que o Brasil se exploda, né? Porque daí, no caso, por exemplo, vamos supor que o Brasil vai encarando a Colômbia, que o Brasil tropece, não vença, né? E o Paraguai vencendo o Chile, mesmo que ele, porventura, não consiga um resultado positivo contra a Colômbia, ele já ultrapassaria mais um adversário dentro do marrom. Então, eu acredito que o primordial é vencer o confronto contra o Chile dentro de casa, fazer valer o favoritismo ali e garantir esses 3 pontos. E jogando fora de casa, como a gente já vem acompanhando o Alfaro há um certo tempo, né, Salaf? A expectativa é de um time mais retraído, né? Que, assim, tem potencial para contra-atacar, tem potencial para velocidade, né? Tem atletas para isso, né? Tem ali, pode ter um pivô para segurar a bola, entre aspas, né? Mas fora de casa o time é um pouco mais reativo e tem costumado se dar bem, né? Apesar de ter tido chance contra a Bolívia, até de vencer o jogo, mas no caso, em confrontos de maior hierarquia, né? A gente pode citar, por exemplo, teve empates importantes fora de casa, né? Dentro desse contexto já com o Alfaro, né? Mas assim, a gente pode citar contra o Equador, por exemplo, né? Foi um bom resultado, importantíssimo aí nesse contexto, contra o Uruguai também, e foram empates em 0-0, o que indica já uma postura mais retraída
do time do Alfaro fora de casa. Então, acredito que essa será a tônica, mas o primordial é garantir a vitória contra o Chile em Assunção. Acredito que isso seja o básico para que o time se mantenha mais tranquilo e possa aí, quem sabe, dar uma beliscada dependendo do que acontecer lá no confronto fora de casa. Quem sabe o time paraguaio possa garantir aí um bom resultado, confronto que ocorre em Barranquilla. Barranquilla, no calor de Barranquilla, que é a arma colombiana, a arma do cafeteiro, para tentar, né? Se bem que o jogo vai ser mais tarde, né? Normalmente o jogo é à tarde, hoje agora vai ser 9 horas da noite, horário de Brasília. Vai ser volta das 6 da tarde lá na Colômbia. Agora vamos para a zona do Agrião, né? O pessoal que está brigando pela repescagem ainda sonha com uma vaga direta. A Bolívia, Dudu, acho que a Bolívia já conseguiu, né, naquela primeira data FIFA que jogou em Alto, surpreender, conseguiu duas vitórias, né, contra a Venezuela e também contra o Chile fora de casa. Agora é o momento que a Bolívia pode sonhar com 2 vitórias, né, que vai encarar o Peru fora de casa em Lima e depois encara o Uruguai, né, em casa. Acho que a Bolívia, querendo ou não, jogando em Alto, é favorita em todos os jogos. Como que você vê a La Verde, né, chegando com essa expectativa, o Miguelito, né, tem algumas oportunidades na equipe do Santos, né, nesse Campeonato Paulista, agora provavelmente talvez seja emprestado, o grande rumor é que ele vá para o América Mineiro, né, mas como que você vê a seleção boliviana nessa data FIFA com essa possibilidade de sonhar, né? Acho que pode aproveitar, principalmente esse jogo contra o Peru. Obviamente, quando eu falar do Peru, a gente vai falar que o Peru pode aproveitar o jogo contra a Bolívia, né? Mas, enfim, como que você vê esse sonho da La Verde em se manter em tentar chegar à parte de cima da tabela? É uma oportunidade muito boa essa mesmo dessa ronda do time buscar esses 6 pontos, né? Assim, contra a seleção peruana, com todo respeito à seleção bicolor, todas as equipes que irão jogar contra a seleção peruana tem de mirar a vitória, já que a equipe que hoje está na lanterna da competição e até o presente momento teve muitas dificuldades de mostrar futebol. Então, sim um confronto para que a Bolívia vá para buscar a vitória e esperamos que o Villegas monte uma tática para que a equipe não fique se defendendo apenas e vá buscar o jogo, né? E, como você falou, jogando em El Alto é muito, muito difícil os adversários, né? Os adversários passam mal mesmo, literalmente, né, cara? Então, tipo assim, a Bolívia tem que aproveitar para buscar esse resultado e vai com esse objetivo, né? Num cenário legal, num cenário bacana, que a equipe consiga buscar, por exemplo, 6 pontos, ela iria a 19. E considerando que nós vamos ter Colômbia e Brasil, Colômbia e Paraguai, pode haver alguma dessas equipes patinar, né? Só de vencer a Bolívia já entra de novo no páreo, se vencer as duas, né? E dependendo do que pode acontecer, poderia até entrar na zona de classificação direta. Mas eu acho que o fundamental era a Bolívia focar em si, em buscar aí esses bons resultados, até porque se a gente já der uma esticada no olho, né, der um estrabismo aqui, e já vir na 15ª e na 16ª rodada, a Bolívia sai para pegar a Venezuela e depois recebe o Chile em El Alto. Então, essa é a sequência para a Bolívia voltar realmente para o páreo e, quem sabe, aí se enfiar dentro do G6. Então, é uma possibilidade real. A Bolívia tem que ter, né, tem que estar centrada, focada nisso e aproveitar as oportunidades, né? E não, né, entre aspas, temer, talvez não conseguir, né? Não ter esse bloqueio para isso. É aproveitar esse bom momento para essa sequência, essa sequência grande de 4 jogos, para pontuar o máximo possível e aí entrar de vez no páreo. Pois é, lembrando que a Bolívia não venceu os últimos 3 jogos, né? Na data FIFA anterior, a chance, né, de um Paraguai que era um confronto direto, querendo ou não, o Paraguai estava ali à frente da Bolívia, acabou empatando naquela partida. A gente já falou aí que se tem que também estar com o olho a mais aberto, assim, também é a Venezuela. Venezuela que teve todo aquele começo eufórico, incrível, e não digo derreteu, né? Mas a gente viu que aconteceu na Copa América e parece que ainda pesou, né? E a Venezuela ainda não venceu no passado no eliminatório, e
e vai enfrentar o Equador fora de casa, um jogo dificílimo, né? Teve aquele jogo contra o Chile no ano passado que a gente achava que ia ser uma reação, até pelo que foi o jogo contra o Brasil, né? Um empate dramático em Maturim, né? Muito comemorado por como se envolveu aquela partida. A Venezuela jogou até abaixo do que a gente esperava, mas conseguiu um empate, mas contra o Chile realmente foi uma atuação desastrosa. E agora vai encarar o Equador fora de casa, e aí vem a cereja do bolo, né? Encarar o Peru. Então, acho que tem esse ponto, né? Se por um lado você falou que a Bolívia já olha para essa rodada também pensando no futuro, a Venezuela também, porque se daqui a pouco vai ter um Venezuela e Bolívia, ela quer chegar na frente da Bolívia. Então, para isso, ela não pode, ela vai ter que aproveitar, obviamente, ganhar do Peru em Maturim, não há conversas, não há palavras, como já diria a Vanessa da Mata, para negociar essa situação, e também tentar surpreender o Equador, mas é uma coisa que a gente não está vendo mais. Dá para confiar que a Vinotinto vai voltar de algum jeito, Dudu? Você acha que a seleção venezuelana vai conseguir mostrar um pouco daquilo que a gente viu em alguns momentos? Você acha que é um novo ano, o futuro já começou, né? E Salomão Rondon e companhia vão conseguir Soteldo, conseguir lembrar, fazer o torcedor voltar para o final de 2023, Copa América do ano passado, antes do jogo contra o Canadá, enfim, como que você vê a Venezuela chegando para essa data, eu acho crucial, né, para os sonhos da Venezuela de ir para uma Copa do Mundo. Exato, também concordo, crucial, né? Não digo tanto pelo primeiro, mas pelo segundo jogo, né? E esse segundo jogo contra a seleção peruana em Maturim, como você falou, não tem outro resultado, né? Até porque se a Bolívia, por exemplo, vence o jogo dela, a Venezuela teria que vencer o confronto contra a seleção peruana para se manter ali para e passo, digamos, né? E aí, como você falou, né? Esticando o olho para a 15ª rodada, aí nós teríamos Venezuela e Bolívia e Maturim, e aí seria a chance de ultrapassar. Então, assim, o fundamental nessa ronda é a equipe garantir esses 3 pontos contra a seleção peruana. Se não conseguir isso, aí vai ser realmente muito difícil de qualquer coisa, porque aí o moral, né, a parte moral da equipe vai muito lá para baixo. Como eu comentei na minha abertura, né, eu acho que o tempo nesse momento acho que pode fazer bem nesse sentido de às vezes dar uma espaçada daquele mau presságio ali que veio com o Schaffenburg, e o resto a gente já viu o que aconteceu, né? Então, acho que esse tempo de afastamento pode ter sido importante, né? Um novo ano, né? A gente sabe que esse elenco da Venezuela pode sim mostrar muito futebol, como mostrou, né? A questão é que agora o time, esse aspecto mental que vinha acompanhando no começo e de repente o time não conseguiu manter na segunda etapa, agora é o momento de retomar. Mas para isso acontecer, precisaria vencer, então, tanto o jogo contra a seleção peruana na 14ª rodada, quanto o jogo contra a Bolívia, aí papo de junho, lá para a 15ª. Esses são os confrontos chave se a Venezuela ainda quer buscar uma vaga, pelo menos na repescagem, né? Eu acho que, dado o contexto, apesar de matematicamente ainda poder, eu acho que esse deve ser o foco da Venezuela a partir de agora. Essa vaga na repescagem, porque, né, dependendo do que aconteça, até pode buscar, mas eu acho que pelo fato da equipe ter sofrido tanto, né, essa queda de rendimento, eu acho que esse deve ser o objetivo para que, tipo assim, se chegar ali e for buscar é lucro, né, mas pensando realmente nesse objetivo de buscar essa vaga na repescagem, eu acho que esses 2 jogos aí que eu citei vão ser fundamentais. Pois é, acho que vão ficar de olho, ver como a Venezuela consegue se recuperar, e agora vão um povo que está sonhando, né? O Chile acho que chega com uma moral elevada, né? A vitória foi importante, até por novas facetas, né, que apareceram bem naquela vitória contra a seleção Vinotinto, né? Destaque ali para o Cepeda, que é um atacante do Colo-Colo, a gente já tinha até destacado ele aqui antes. Enfim, novos jogadores, né? A gente tem o Aravena do Grêmio também convocado, mas algumas figuras que voltam com mais força, né? O Vidal, o Pavés, o Arangues e o Alexis Sánchez, né? O Sánchez estava machucado no ano passado, volta para a seleção nesse bom momento, entre aspas, né? Nessa fim de seca, mas o Chile vai pegar o Paraguai fora de casa e depois recebe a seleção do Equador. São 2 jogos difíceis, né, Dudu? Se a gente for ver a tabela, mas se o Chile quer sonhar com alguma coisa, o Gareca tem que fazer alguma coisa aqui, né?
tudo bem, conseguiu vencer a Venezuela já estava num estado diferente das outras seleções, mas dá para esperar que isso vai manter, ou você acha que a vitória contra a Venezuela vai ser um ponto fora da curva nessa qualificatória, tanto quanto terrível que o Chile faz? Bom, primeiro, antes de comentar da seleção, só queria falar nesse sentido, né, de novo ano, de, né, ânimos melhores, né? Vidalzão bateu lá na porta do Gareca. Perdoa eu, Gareca. E daí, Vidalzão, então, né? Aí depois de tanto causar no último ano, né? Aí vamos ver se agora ele vai melhor, né? Se mantém focado aí para ajudar a seleção chilena, né? Então, a gente vendo aí os referentes, né? Peças importantes aí para esse momento bem complicado da seleção chilena, né? Então, a gente tendo o Vidal, o próprio Arangues, o Sanches, o Vargas, que já veio, acho que tenha sido com mais frequência aí desses mais velhinhos, mas, assim, eu acho que para o Chile não resta outra alternativa, cara. Quando você tá ali na beira do fundo do poço, você não tem mais para baixo. Você tem que buscar para cima. Então, o Chile, com essa vitória, dá uma moral importante e, cara, tem que ir para esses confrontos com um pensamento apenas. É meio kamikaze, assim, buscar vencer o máximo possível para tentar colar nas equipes aí da repescagem, né? A distância para a Bolívia é de 4 pontos, até não é tanto, né? Mas o problema é o desempenho, né? O Chile teve muitas dificuldades de desempenho ao longo das eliminatórias, né? Esse sopro de esperança contra a Venezuela, né? Pode ser importante para essa retomada do sprint final, mas falta futebol para a seleção chilena. Se ela conseguir mostrar isso, pode sonhar com uma vaga na repescagem ali, assim como a Venezuela, mas tem as peças, mas o time ainda... Vamos ver se vai conseguir repetir uma atuação como a do jogo contra a Venezuela. Ainda com o time, acho que ainda está devendo, né? E não tem... O Chile vai ser franco atirador, não tem outra conversa, vai ter que ir para cima buscando resultados aí que possam manter essa chama acesa. E entre os vacilos que você citou, dá para falar claramente, né, daquela derrota para a Bolívia, né? Acho que ali foi o auge, né, da crise do Gareca na seleção chilena, né? Uma derrota que ninguém esperava, ninguém contava com ela, e faz falta, né? Hoje o Chile poderia estar mais acima ali. A gente imaginava o Chile brigando por uma vaga na repescagem, porque é muita vaga, né? Não é nem porque a gente acha que o Chile tem uma seleção de cunho de Copa do Mundo, mas, né, enfim, ver o Chile abaixo disso é complicado. Agora a gente vai para fechar com a seleção peruana. Dudu, a gente falou que, por um lado, as seleções que vão enfrentar o Peru olham, né, a bicolor com um potencial atrativo para vitórias. O Peru também acho que analisa a situação dessa mesma forma, né? Enfrenta a Bolívia dentro de casa, né? Vale lembrar que a Bolívia venceu o Peru antigamente, na primeira rodada, na primeira fase. Acho que a seleção peruana pode sonhar com essa vitória, que seria importante para pegar uma Venezuela que não está nos seus melhores momentos, né? Acho que tem esse ponto que a seleção peruana pode chegar, e acho que tem um retorno importantíssimo nessa convocação, que é o Carrillo. Eu lembro que a gente falou até mesmo quando o Carrillo veio jogar no Corinthians no passado, a gente falou, não dá para entender porque o Carrillo está fora da seleção peruana. Acho que teve até um podcast que falou, não é possível que tenha alguém que jogue mais que o Carrillo ali na função, por mais que o Carrillo já seja um veterano, um jogador que esteve na Copa do Mundo de 2018, né? Então já é um... Mas se está levando o Guerreiro, está levando a galera toda, o Carrillo tinha que estar. E o Carrillo volta para a seleção peruana nessa data FIFA. Enfim, assim como o Chile, é o momento do Peru ter esperanças, né? Acho que são dois adversários, comparado ao resto da eliminatória, vão ser mais acessíveis, né, Dudu? Se a gente pode classificar de alguma forma esses jogos do Peru. O que você espera de bicolor, né, para esses confrontos aí da nossa lanterninha, que está tentando sonhar ainda com uma vaga na América do Norte? Nossa, sinceramente não estou esperando muito não, mas tudo bem. Mas realmente, a volta do Carrillo é fundamental. É só você olhar os times dos jogadores convocados. De maior hierarquia, sim, é o Advíncula, que joga no Boca Juniors, e o
o Carrilho que joga no Corinthians. O resto daí tem alguns da Europa, assim, mas não são assim, nossa, primeira prateleira da Europa, assim. E depois times mais locais, né? O Alianza Lima, que é um time tradicional, mas é um time mais forte dentro do cenário nacional, digamos, né? Então, e ainda mais pela história, pelo histórico que o Carrilho tem, né? Então, para esses momentos, assim, né? Tanto Chile quanto seleção peruana, né? Quanto a própria Venezuela, né? Que tem também algumas peças, né? Então, assim, você ter esses referentes para esses momentos é importante. E no caso do Carrilho, é um cara que joga bola e que dentro do esquema da seleção peruana vai ser muito importante, porque o que a gente vem batendo na tecla ao longo de toda a ronda, né? Todas as rondas, perdão, que a seleção peruana tem uma dificuldade imensa de criação de jogadas, né? Então, assim, você ter uma peça como o Carrillo que tem essa, entre aspas, num jogo mais difícil, uma puxada no contra-ataque, ou uma habilidade para, às vezes, enfiar uma jogada ali para um dos atacantes, cara, é fundamental você ter isso nesse momento, né? Obviamente, né, é uma ronda, como você falou, né, se você olhar para a tabela, eu acho que é o mais acessível que a seleção peruana pode ter, né? O desafio é ela demonstrar o futebol, que é difícil. Tem uma peça nova que pode ajudar mesmo, né, que é o Carrillo, só que uma andorinha só não faz verão, né? Tem que ter o time estar imbuído disso aí também, né, propiciar, né? Mas no caso da seleção peruana, assim como a seleção chilena, agora não tem mais por que ficar segurando, buscar um empate. Agora é franco atirador e ver o que vai dar, mas, tipo assim, não pode, seja fora ou dentro de casa, não pode ter uma postura passiva, como no caso da seleção peruana vem se tornando repetitivo desde o início da competição. Exato, eu acho que quando você falava, eu até fiz aqui o gestinho com a mão, justamente lembrando daqueles jogos que a gente via, a bola era chutão pro Guerreiro, né? Coitado do Guerreiro, né, tentando fazer alguma coisa. Tem o Lapadula, que apareceu bastante nesses últimos jogos também, né, tendo que receber todas as bolas. Acho que o Carrillo trabalhando mais as jogadas vai fazer diferença. Estou curioso para ver essa partida contra a Bolívia, né, que acho que é o jogo aí mais plausível para o Peru conseguir pontos, e como é o começo, né, é o primeiro jogo da data FIFA, acho que dá uma moral, né, para você ir lá e, opa, acho que dá para a gente sonhar ainda, né, dá para, né, dependendo de como forem os jogos, né, você segura a Bolívia, querendo ou não, e dentro de uma realidade que a Venezuela, né, não vença, o Peru pode olhar e falar, pô, a gente está 3 pontos da repescagem agora. Né, se você, uma realidade que, independente se a Venezuela perdeu, empatar com o Equador. Então vai lá, a gente vai fazer um confronto direto agora. O confronto de Maturim pode ter esse tamanho, cara. É incrível. É incrível porque, ó, a gente fala da questão do número de vagas elevado, mas tem esse ponto que atrai todo mundo, né, no fim das contas. Mas, óbvio, a gente tem que lembrar que aqui na América do Sul é um ponto fora da curva. Não é porque por isso a gente tem que ter um aumento de vagas. Não, tem outras razões. É que aqui 80% das seleções vão para a Copa do Mundo. 70, perdão. 60 direto e uma vai para repescagem. Ou seja, é um negócio fora da casinha que não acontece em nenhum lugar do mundo. É isso, pessoal. Então, por meio desse podcast, fechamos a nossa prévia, nosso esquenta para essa data FIFA do mês de março, né? Passamos por todos os continentes, começando a eliminatória europeia, final de eliminatória da Oceania, eliminatória asiática pode ter classificado, eliminatória africana voltando e sul-americana iniciando esse sprint final. E a gente convida você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde Underline, para acompanhar tudo sobre essa data FIFA, tudo sobre essa movimentação. Também conferir aqui no Spotify, no YouTube, nossos outros podcasts, as outras repercussões. Se você não escutou, dá tempo, meu amigo, dá tempo de você maratonar. E quando chegar quinta-feira, você está pianinho, sabendo de tudo que vai rolar, de como que está a eliminatória na Oceania, na América, enfim, qualquer lugar que você deseja saber. E, claro, participar aqui com o like, com sua interação. E, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe com o seu amigo que quer saber mais sobre como estão os sudarcas aqui nessa ronda de março aqui na América do Sul. Dudu, forte abraço, meu amigo. Agradeço demais pela sua participação. A gente volta depois para repercutir se falamos bobeiras, asneiras ou verdades sobre essa loucura
na América do Sul, na qualificatória. Forte abraço, meu irmão. Valeu, salve, ouvintes do ConteCast, sempre um prazer estar aqui e vamos ver o que vai dar, vamos ver como é que esses pelotões aí vão se comportar. Todo jogo é importante, todo mundo quer uma vaga na Copa de 2026, mas não é mole não. E é aquela que a gente sempre fala, né? Então, se 70% das equipes vão pegar uma vaguinha, ou no caso de uma delas para repescagem do restante para o Mundial, quem não passar é muito vexame. Vamos ver aí quem que vai ficar bem envergonhado, porque realmente não conseguir chegar no Mundial nesse contexto é porque você é muito ruim. É isso. Forte abraço, amigos. Até a próxima. Forte abraço e a gente espera numa próxima. Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais!